Chegamos na 7ª semana. Olha só que maravilha. E o tema dessa semana é sendo frutíferas. Mas olha só, estou imaginando que você concluiu a sua semana escrevendo, fazendo a sua avaliação pessoal, como está o seu coração, aquilo que você colocou para Deus, aquilo que você pegou de volta, realinha isso tudo e vamos juntas aqui, tá? Compartilhar, conversar sobre ser frutífera. Quando a gente pensa nessa questão de ser frutífera, a gente vem facilmente na mente a ideia de uma árvore cheia de frutos, né? Mas a gente sabe também que esse processo para a árvore dar frutos, ela leva anos, né? Tem umas que demoram muito mais tempo do que a gente imagina. Mas o que ela precisa? Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, ela precisa ter um solo bom para que ela possa se desenvolver. E a gente lembrar que ela precisa também de ter raízes fortes que sustentam, porque elas vão crescer e essas raízes, se elas estiverem curtas, vem um vento forte e derruba, né? Que isso também a gente já viu, que o vento é capaz de derrubar muitas árvores, né? Mas se a base, a raiz dela tá com profundidade em solo fértil, cuidado, tratado, ela vai produzir bons frutos. E é nesse sentido a gente pensar e trazer para a questão dos nossos filhos. O que eles necessitam, né? O que nós necessitamos também? Nós necessitamos estar enraizadas em rocha forte. Quando a gente pensa em rocha firme, a gente lembra que Cristo deixou, né, esse recado na Bíblia, a gente lê e a gente sabe que Ele é a rocha forte. Então, nós precisamos estar enraizadas na rocha, que é Cristo, na palavra de Deus, que é a Bíblia, que nos dá sustentação para os momentos difíceis, para saber lidar com a vida, nos momentos fáceis, nos momentos de alegria também. Ali na Bíblia a gente encontra orientação para todo e qualquer tipo de situação que a gente está vivendo. E se a gente não tem esse conhecimento, a gente não vai ter bons frutos, a gente não vai ter como ser frutíferas. E os nossos filhos também. Então, é a base, né? Para a gente ser frutíferas, para os nossos filhos serem frutíferos, eles precisam ter uma base sólida. E essa base sólida, a gente começa oferecendo, a gente começa falando, né? A Bíblia não fala pra gente, como mães, falar quantas vezes forem necessários para que eles aprendam a palavra de Deus, né? Pra gente escrever nos batentes da porta. A gente não tem esse hábito hoje, mas aquilo que é importante está enraizado na mente deles. Esse é um papel que a gente faz com os filhos pequenos. Muitas pessoas não tiveram oportunidade de ter esse conhecimento, inclusive eu me coloco quando os filhos eram pequenos, mas não tem problema, porque Deus não vai deixar de agir. Ele já começou a agir na sua vida, como agiu na minha, e a oportunidade sempre vai aparecer para a gente poder estar falando aquilo que a gente aprendeu, muitas vezes mudar o posicionamento do que nós já falamos, porque a gente aprendeu diferente na Bíblia, e não tem problema. Não pense que se você está tendo um encontro agora, seus filhos já estão grandes, e o que você vai fazer com isso? Você vai mudar aquilo que você vem sendo transformada na presença de Deus. E os seus posicionamentos também, não tem problema nenhum com isso. Mas a gente pensar que a gente teve essa oportunidade de estar falando, né, desde pequeno, ou está com os filhos pequenos e eles vão crescendo e a gente vai trazendo todo esse ensinamento, porque não é da igreja esse papel é nosso, é nosso. Então, a gente traz isso para a vida deles. Eles vão entrar na adolescência, vão começar a ter
os desejos, aquilo que eles vão estar formando a maturidade deles. E ok, né? Eles vão amadurecer e eles vão carregar com eles aqueles ensinamentos que foram dados na infância. E isso vai fazer eles frutificarem. Por quê? Porque a palavra, a semente plantada, a semente do evangelho plantada, ela frutifica. No tempo certo, no tempo de Deus, no propósito de Deus, naquilo que Ele colocou para cada um dos nossos filhos. A gente não esquecer que nós somos mães, nós cuidamos, mas quem controla tudo é o Senhor. Nada foge do controle dele. Então, o que nós plantamos? A semente, nós cultivamos, e quando eles crescem, eles vão ter a raiz firme e forte na rocha. E isso é um exercício que a gente precisa ter em confiar em Deus também, né? E passar isso para eles. Todos os fundamentos, tudo aquilo que a gente acredita, eles precisam saber, né? A fé não é nossa única. Eles precisam saber aquilo que a gente acredita, né? Eles precisam ver a gente frutificar. E essa semana eu trago o texto que fala, é um texto conhecido, João 15:5, que Jesus fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos trazer isso pra gente? A gente, sem Jesus, a gente não pode fazer coisa nenhuma. Os nossos filhos, sem Jesus na vida deles, eles não podem fazer coisa alguma. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez nós estamos aqui juntas, orando pela nossa descendência, orando pelos nossos filhos e netos, aqueles que já estão aqui e aqueles que ainda virão. Nós sabemos que o Senhor nos confiou a vida de cada um deles. Nos capacita, Senhor, para sermos aquilo, um instrumento seu na vida deles, Senhor. Para que a gente possa falar o que o Senhor deseja, ensinar o que o Senhor deseja, amar da forma que o Senhor deseja, orientar da forma que o Senhor deseja. Senhor, alcance cada um deles, que eles possam ter raízes profundas na sua palavra, Senhor. Porque nós acreditamos que somente em Ti nós encontramos base e sustento para tudo na vida. E que somente caminhando contigo nós podemos frutificar. E que eles também irão frutificar, porque eles estão embasados nos seus ensinamentos e estão contigo. Nesse sentido que nós oramos e agradecemos, porque o Senhor se faz presente na nossa vida, na nossa família. Que o Senhor proteja e cuide de cada um deles. Oramos em nome de seu Filho Jesus. Amém. Agora não esqueça de compartilhar com aquela amiga que veio na sua mente agora, para que ela caminhe com você, comigo e com quem mais está aqui, orando, clamando, colocando o nosso coração diante do Senhor. Como está o nosso coração pelos nossos filhos, porque nós confiamos num Deus que é todo-poderoso. Boa semana.